Lesão do ligamento cruzado anterior é uma lesão muito comum no meio do esporte, inclusive no esporte amador também, certo? A lesão do ligamento cruzado anterior vai causar uma instabilidade, além de dor, né, além de edema, ele vai causar uma instabilidade. O ligamento cruzado anterior, como o próprio nome diz, é um ligamento que tem a função de estabilizar a tíbia com relação ao fêmur. O que é isso? A nossa perna, quando a gente anda, a tíbia, que é a parte da canela vulgarmente falada, ela fica alinhada com a coxa porque tem ligamentos que sustentam. E esse ligamento cruzado anterior é o que evita que a tíbia vá à frente com relação ao fêmur. Então, basicamente, o ligamento cruzado anterior é o ligamento que estabiliza para que a sua perna, quando eu digo perna, a parte de baixo do joelho até o pé, fique alinhada com o seu fêmur. O ligamento cruzado anterior é uma lesão muito comum no meio do esporte, inclusive no esporte amador também, certo? A lesão do ligamento cruzado anterior vai causar uma instabilidade, além de dor, né, além de edema, ele vai causar uma instabilidade. Ou seja, o paciente chega para a gente com a sensação de falseio. Ele está andando e diz literalmente: doutor, a minha perna está frouxa, a minha perna está bamba. E o grande problema é que se o ligamento cruzado anterior não estiver funcionando bem, ele vai desgastar outras estruturas, que são ligamentos e cartilagens também, e algumas dessas não têm substituição. O ligamento cruzado anterior ele tem substituição completa, mas cartilagem não. Então é importante que o ligamento cruzado anterior funcione bem, para que a perna funcione bem, para que não machuque estruturas que não têm substituição. A partir da lesão do ligamento cruzado, se de repente o paciente já tem algum entendimento ou ele realmente já teve alguma experiência, o primeiro contato é ele procurar o seu médico, porque através do médico, o médico vai fazer o exame específico, vai fazer os exames complementares que, diga-se de passagem, o exame padrão ouro é uma ressonância magnética, e aí detectando a lesão, pode-se escolher sobre o procedimento conservador ou não. O que é isso? O paciente pode operar o joelho ou não. Mas, Luiz, eu vou ficar com o ligamento cruzado rompido e consigo andar? Consegue. O paciente que não tem o ligamento rompido íntegro, ele consegue andar de forma linear, ele consegue às vezes até fazer algumas atividades como a academia. Todavia, o movimento de giro para ele é muito complicado. Então pode ser que um paciente que tenha lesão do ligamento cruzado, que não opere naquele momento, e vamos supor, ele é uma pessoa que tem uma vida que não tem esporte envolvido, ele é uma pessoa que vai da sua casa para o trabalho, trabalha no escritório, passa o dia sentado, volta para casa, não pratica esporte. Ele consegue esperar para fazer essa cirurgia, mas de repente esse paciente é um policial, que ele precisa correr na rua. Então, ele teve a lesão, precisa procurar um médico e marcar possivelmente a sua cirurgia. Feita a cirurgia, começa a fisioterapia imediatamente. Terminou a cirurgia hoje, ele começa a fisioterapia na mesma hora, depois da cirurgia, ou então no outro dia, depende de cada caso. Vai conseguir dar ao paciente uma certa qualidade de vida. Tudo depende da expectativa que o paciente tem. Se ele tem a perspectiva de voltar a jogar, praticar, por exemplo, beach tennis, está na moda agora. Se ele quer jogar futebol, quer jogar beach tennis, ele quer fazer dança de salão. Esse tipo de atividade, ele precisa operar o joelho, porque dificilmente o joelho vai ter estabilidade para fazer movimentos de giro. Mas se ele é um paciente que ele não tem essa perspectiva desse tipo de atividade, ele quer fazer somente uma academia, quer andar em linha reta, a gente pode tentar o tratamento conservador, que é a fisioterapia junto com a musculação e fortalecer bem a perna. Se fortalecer perna e coxa. Se fortalecer bem a perna e coxa, ele não apresentar instabilidade, ele pode ficar sem o ligamento sem ser cirurgiado. Agora, se mesmo assim, fortalecendo, ele apresenta instabilidade, então precisa operar. A literatura hoje preconiza com segurança que a volta ao retorno ao esporte depois de cirurgia de ligamento cruzado é após aos 9 meses. Isso não quer dizer que o paciente vai passar 9 meses fazendo fisioterapia todo dia ou só fazendo uma coisa só. Não, existem fases, certo? Mas deixar bem claro isso, que a volta com segurança hoje para o esporte de giro, o esporte que tenha movimento, é em torno de 9 meses. Mas como é feito o processo? A fisioterapia ela começa imediatamente após a cirurgia. Como a gente tem uma boa parceria com os cirurgiões aqui de João Pessoa, a gente começa mais precocemente, certo? Então, terminou a cirurgia, a gente começa a fisioterapia. O primeiro trabalho é ganhar amplitude de movimento. O que é isso?
Nossas articulações, ela tem graus de movimento específico. O nosso joelho, ele faz flexão e extensão. O primeiro ponto é ganhar a extensão total, ou seja, deixar a perna esticar totalmente e depois ganhar a flexão. Esse é um marco específico logo nas primeiras semanas, tentar ganhar a extensão. O paciente vai passar de 15 a 20 dias com pontos e muletas. Mesmo assim, ele vai estar fazendo a fisioterapia com esses objetivos. Depois dos 15 a 20 dias, tira-se os pontos e geralmente tira a muleta. Com 30 dias, o paciente já tem condição de dirigir carros, se for automático principalmente, já tem condição de dirigir. Em torno de 45 dias, o paciente já deambula, já anda normal, já consegue fazer boas atividades de casa. Mas aí onde é que está o grande risco? Porque o ligamento, ele para se transformar num ligamento novo, certo? O ligamento que foi colocado, que é um enxerto, que é tirado do próprio corpo, para ser transformado num ligamento igual ao original, ele demora em torno de 1 ano. Então, durante o processo de recuperação, a gente tem que respeitar o tempo de ligamentização. O que é isso? É o tempo desse ligamento novo se transformar num ligamento semelhante ao ligamento anterior. E o grande erro na recuperação, quando é feito por alguém que conhece o processo, é causar a lacidão ligamentar. O que é isso? Folgar o ligamento. Então, se a recuperação não for bem feita, pode folgar o ligamento no meio da recuperação. O problema da lacidão é que quando o ligamento é folgado na recuperação, o paciente não sente o problema na hora. Ele só vai sentir o problema 1 ano depois, que ele vai querer jogar e vai perceber que o joelho está tão frouxo como antes. Então, o processo de recuperação tem 9 meses, tem fases específicas. A primeira fase a gente foca em ganhar amplitude, depois fortalecimento muscular, depois ganhar propriocepção, que é equilíbrio, ganho de potência, liberar para o educador físico e esperar o tempo para poder completar um tempo hábil para ele voltar a jogar e fazer as atividades. Jogador Paulinho do Corinthians, que foi jogador da seleção brasileira também, jogou no Barcelona. Ele teve essa lesão do ligamento cruzado anterior, fez a sua recuperação, voltou a jogar por volta do 8º mês, e não quero aqui julgar o trabalho de alguém, né? Enfim, mas voltou no 8º mês de recuperação. Nas primeiras partidas dele, ele relesionou o ligamento. Então ele passou 8 meses de processo de recuperação e agora vai começar tudo de novo e talvez de uma forma mais complicada, porque uma vez o ligamento sendo rompido, tira-se o enxerto da parte de trás da coxa. Quando esse ligamento ele é re-rompido, ele não é tirado da parte da coxa, da parte de trás da coxa mais, ele vai tirar da parte anterior do joelho, da parte da frente do joelho. Então a recuperação mais trabalhosa, a recuperação mais dolorosa do paciente e o trauma do paciente, né? Você passou 8 meses sofrendo, né, se recuperando, de repente na primeira lesão, primeiro jogo, você se machuca de novo. Então qual é o meu cuidado? Faça a recuperação correta. Siga as instruções do seu médico, procure o fisioterapeuta que entenda do que está fazendo, faça essa parceria do fisioterapeuta e o médico, cumpra as etapas à risca e aí a tendência é que tudo corra muito bem. Eu trabalho com joelho há muitos anos, né? São 15 anos de profissão, eu já atendi centenas de joelhos na minha vida, talvez milhares de joelhos na minha vida, e a grande incidência de recuperação total. Mas quando não dá certo, é muito traumático para o paciente. E geralmente, quando não dá certo, não é a cirurgia que não foi bem feita, não é a fisioterapia que não foi bem feita, é a recuperação que não foi seguida à risca. A literatura hoje tem uma grande celeuma, né? Se alongamento deve ser feito, se não deve ser feito, se aquecimento deve ser feito antes ou depois, né? Mas, no geral, o bom senso, ele reina, certo? Então, procurar manter o teu corpo equilibrado, procurar sempre manter o teu corpo aquecido para as atividades, manter um nível de flexibilidade aceitável para a atividade que você quer fazer, respeitar os limites, apesar que o esporte tem essa coisa de, vamos vencer os limites. Mas existem os limites que são vencíveis e existem os limites que são loucura, né? Então, procurar nessas metas que são metas alcançáveis. Eu corro 5 km, quero correr 10. É uma meta alcançável. Eu corro 5 km, quero correr uma maratona no mês que vem. Isso é uma loucura. Então, a gente precisa ter esses objetivos alcançáveis, metas reais. Tendo esses cuidados, a possibilidade de lesão é bem minimizada. E a gente pode praticar o esporte com mais segurança.